Foram 5 empresas, gente. A sensação que eu tenho é que eu vivi 3 anos em um. Eu decidi abrir mão da sociedade pra que eu pudesse abrir um negócio meu que eu ainda não sabia o que seria. Novamente, eu estava num negócio me dando muito trabalho e nenhum retorno financeiro. E eu fui picada novamente por uma outra profissão. Entregava ali meus resultados, eram bons resultados, mas era muito sacrificante. A minha saúde mental foi pro ralo. Eu e meu esposo, nós só temos um ao outro, né? Financeiramente falando, a gente conseguiu se planejar pra que essa saída, quando eu pedisse demissão e fosse tentar minha vida na internet, no digital, fosse o menos custoso possível. E a gente conseguiu, tá? Então tudo tem seus prós e contras. E eu tô super satisfeita com a decisão que eu tomei. Mesmo tendo um valor de faturamento bem abaixo daquilo que eu acreditava, ainda superou todos os meus ganhos como CLT. E aí, gente? Hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu nesses 12 meses. Desde que eu pedi as contas, ao contrário de quando você é demitido, né? Você não recebe ali os 40%, o valor que está no seu FGTS fica retido e também você não recebe o auxílio-desemprego. Eu pedi demissão e de março de 2024 até março de 2025 foram 5 empresas, gente. A sensação que eu tenho é que eu vivi 3 anos em um. Foi incrível e eu vou dividir pra vocês um pouco essa experiência. Bom, eu sou uma pessoa muito planejada, organizada, então lógico que eu não saí pra empreender sem saber o que eu iria fazer. Uma amiga minha, uma colega de trabalho, ela falou: Thay, eu entendo aqui um pouco, eu tenho alguns fornecedores e eu pretendo abrir uma loja online de laces e wig. E ela tinha o valor financeiro para custear o início dessa empresa, lógico também que não eram valores exorbitantes, mas já dava ali pra gente iniciar. Então eu fiquei 1 ano me planejando, porque eu precisava ter o meu planejamento financeiro para quando eu saísse, se desse algum problema. Eu sou uma pessoa assim, muito pé no chão e eu sempre imagino os piores cenários possíveis. Então eu me planejei, criei uma boa reserva de emergência para que, mesmo se essa empresa não desse lucro nos primeiros meses, eu conseguisse manter o mesmo padrão de vida, já que eu não ia ter os direitos de quem pede demissão. Iniciamos essa empresa, a gente ficou de março até julho, agosto, eu acho que foi até agosto. Porém, essa empresa ela não dava muito lucro, os lucros eram muito baixos. E lá para agosto eu vi que não era o que eu queria fazer. Na verdade, eu já sabia que não era o que eu queria fazer, assim, genuinamente. Não era uma empresa do qual eu abri pensando, cara, eu quero isso aqui pra minha vida. Não, eu sabia que eu iria estar ali no início, mas assim que eu pudesse delegar, eu iria delegar. Em agosto, eu pensei assim, poxa, a minha reserva de emergência já tá prestes a acabar. Até porque, se fosse só pra mim, eu não teria precisado utilizar minha reserva de emergência, mas aconteceu algumas coisas com pessoas próximas a gente que eu tive que mexer, né? Eu e meu esposo tivemos que mexer na nossa reserva de emergência pra ajudar pessoas próximas. E aí eu pensei, poxa, eu preciso de renda. E aí eu olhei pra trás e falei, nossa, eu preciso empreender sozinha. Eu e ela daríamos muito bem juntas, sim. Mas eu sou o tipo de pessoa, gente, que quando um negócio é meu, quando eu tenho total autoridade, autonomia sobre um negócio, sobre uma empresa, seja o que for, eu sou incansável, sabe? Eu trabalho dia e noite, noite e dia. E na empresa, como era em conjunto, eu dependia muito do aval dela, da opinião dela, da gente conversar, negociar, se tinha o valor aquisitivo ou não pra gente investir. Então eu percebi que ali eu estava limitada a essa sociedade. Eu conversei com ela, abri mão da empresa, mesmo eu tendo ali abdicado, pra mim é um bem mais valioso que tem, que é o tempo. Eu decidi abrir mão da sociedade para que eu pudesse abrir um negócio meu que eu ainda não sabia o que seria, sendo que eu cortei uma parte, peraí. Nesse meio tempo que eu estava trabalhando ainda na loja de lace, eu abri uma página dark, nichada para um público feminino, então eu abri esse projeto em paralelo. Já era algo que eu tinha pensado bastante em fazer bem antes da loja de lace wigs, mas eu pensei em fazer como um hobby. E ali, trabalhando na loja, eu tive muito tempo assim ocioso, eu entendi um pouco como que funcionava, como que era o trabalho de social media, e eu pensei, poxa, que legal esse trabalho, eu vou unir o útil ao agradável. Eu abri o nicho de página dark que eu queria, e fui testando o que eu tava aprendendo como social media, porque eu precisei aprender a gerir redes sociais para que eu pudesse melhorar, né, aumentar a base de seguidores da nossa loja de lace wigs. Então eu não podia testar tudo nessa loja. E aí foi quando eu decidi fazer uma página dark, porque eu poderia testar algumas estratégias. Muito que bem, não deu certo a parceria, não deu certo pra mim. Eu tenho plena certeza que o negócio que ela desenhou tem muito potencial de prosperar, mas pra mim não era o meu caminho, sabe? Então eu fui seguir a minha jornada e ela foi seguir a dela. Quando eu fui seguir a minha jornada, eu continuei trabalhando nessa página dark e a página ela cresceu muito, gente. Ela teve um crescimento absurdo, mas
eu ficava muito tempo presa nas redes sociais, porque eu precisava achar bons conteúdos para eu abastecer a página. E quando eu encontrava esses bons conteúdos, eu ficava muito tempo editando para depois sim poder postá-los. Então esse processo, ele me tomava bastante tempo. Novamente, eu estava num negócio me dando muito trabalho e nenhum retorno financeiro. Eu falei, poxa, eu já estudei bastante sobre social media, eu vou estudar agora de maneira do qual eu consiga pegar um cliente para gerir as redes sociais dele. Comecei a estudar sobre social media, eu vi ali que eu precisaria investir talvez num curso mais profundo para que eu realmente pegasse a responsabilidade de gerir a conta de um cliente. Então, eu decidi ser assistente virtual, porque no CLT eu já tive experiências parecidas com as que as assistentes virtuais faziam, então não precisaria de curso. Deixei o social media de lado e fui prospectar para que eu fosse assistente virtual. Prospectei bastante cliente, entrei em negociação com algumas, e aí nesse meio tempo eu continuei nessas duas, né? Estudando sobre social media, conteúdos gratuitos que eu podia, e prospectando cliente para assistência virtual, que era algo que eu já poderia fazer, que eu não precisaria comprar curso. Muito bem, comecei, e tinha um expert que eu acompanhava muito para estudo na questão do social media, que eu comprei uma imersão dele ao vivo, que ele faria no sábado, de R$97. Comprei essa imersão, ele passou conteúdo riquíssimo, que era como fazer a estratégia de uma conta nas redes sociais, e era exatamente isso que eu precisava para eu ter segurança de assumir essa profissão. Então, peguei ali, arregacei as mangas, aprendi tudo que ele falou, comecei a prospectar também para social media. E nessa imersão do curso de R$97, ele prometeu um hot seat de vendas com mais de 15 dias depois que teve essa outra reunião para ter esse bônus que era a tal aula de vendas. Participei e foi incrível. E aí eu fui picada novamente por uma outra profissão, não literalmente pela profissão em si, mas pelo setor. E eu pensei, gente, quando eu trabalhava no CLT, eu tinha certeza que eu não iria para a área comercial, não iria para a área de vendas, porque os vendedores que eu conheci não eram pessoas, assim, das mil maravilhas. Todo o contato com vendas que eu tive, dos bastidores de vendas, foi um contato terrível. Então eu não queria ir para esse lado. Mas essa pessoa, ela conseguiu penetrar assim na minha mente de tal maneira que eu falei, caramba, é claro que eu preciso ir para a área de vendas, isso é totalmente o que eu acredito. Ela me apresentou vendas de uma maneira totalmente diferente da que eu tinha conhecido nos bastidores dos locais onde eu trabalhei. Então eu fui pesquisar um pouco mais sobre vendas. Eu já trabalhei, gente, como SDR em uma concessionária. Então eu tive sim contatos com vendas, mas foi bem traumatizante. Eu entregava ali meus resultados, eram bons resultados, mas era muito sacrificante. A minha saúde mental foi pro ralo. E eu não queria voltar para essa área, mas vocês veem o poder de uma pessoa, o poder de influência de uma pessoa. E ela me conectou novamente com a área comercial. E eu já sabia fazer. E eu falei, poxa, eu vou pesquisar aqui quais profissões no digital eu consigo trabalhar. E achei uma profissão que casou totalmente com tudo. Foi encaixe, assim, perfeito. E eu entendi que, poxa, toda essa jornada, toda essa caminhada que eu venho fazendo até agora foi pra me trazer pra essa profissão, que foi o social seller, né? Hoje eu sou social seller, foi aí que eu parei e falei, nossa, agora sim, eu estou numa profissão que é a que eu quero a médio prazo, tá? Não é uma profissão da qual eu queira a longo prazo, mas a médio prazo eu tenho certeza que eu vou permanecer, que ela vai ser muito importante pra mim. E assim eu estou até o momento como social seller, totalmente aberta, porque eu sou essa pessoa. Eu preciso me sentir livre e tranquila no meu trabalho e em tudo. Então, assim, eu acho que eu só faço tão bem hoje a minha profissão porque eu me sinto bem, em paz. Hoje, aberta, eu mantenho duas empresas, que é a de social seller e a página Dark. Inclusive, eu encurtei bastante essa história sobre a página Dark, mas foi uma página que cresceu significativamente. Inclusive, em outubro, uma marca entrou em contato comigo para que eu pudesse fazer a publicidade dela na minha página. Eu aceitei e em dezembro eu recebi uma boa quantia por essa publicidade. Então, eu mantenho essas duas empresas. O que eu posso dizer para vocês? O digital, ele nos dá asas. Então, assim, o valor que eu teria perdido, eu recuperei. O valor que eu teria ganho se eu tivesse pedido demissão
com os 40%, mais o FGTS, mais o auxílio-desemprego, eu conquistei com as minhas empresas. Ou seja, se eu tivesse ficado com todo aquele receio, eu não teria tido esse faturamento que eu tive nesses 12 meses. Então, assim, eu pedi demissão com reserva de emergência, com a plena convicção de que eu iria vencer. Eu acreditei de todo o meu coração que eu iria vencer, que eu iria trabalhar para conquistar bons ganhos. E eu vou ser sincera pra vocês, gente, eu pensei que eu iria faturar muito mais. Muito, muito mais quando eu pedi demissão. Porque é isso que prometem, né? Isso que a internet fala. E também, mesmo se a internet não falasse, eu iria projetar números maiores. Mas mesmo tendo um valor de faturamento bem abaixo daquilo que eu acreditava, ainda superou todos os meus ganhos como CLT. Então, gente, eu e meu esposo, nós só temos um ao outro, né, financeiramente falando. A gente conseguiu se planejar para que essa saída, quando eu pedisse demissão e fosse tentar minha vida na internet, no digital, fosse o menos custoso possível. E a gente conseguiu, tá? Então, assim, nada é por acaso, eu não tive sorte, foi muito trabalho. Eu trabalhei de madrugada, eu trabalhei mais do que quando eu trabalhava no CLT, mas, inclusive, trabalho até hoje mais do que eu trabalhava quando eu era CLT. Mas eu tenho mais paz, mas eu tenho mais tranquilidade, eu tenho mais previsibilidade do meu futuro. Tudo tem seus prós e contras. E eu tô super satisfeita com a decisão que eu tomei. Tô contando a minha história pra vocês, pra que você possa ter também essa esperança, porque há esperança sim, fora do CLT, mas não se iluda com o guru que disser que é fácil, não é fácil, mas você vai ter seus benefícios, vai ter suas regalias. Se você tiver alguma dúvida, se eu tiver deixado alguma lacuna nessa história, vocês podem deixar aqui nos comentários, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, mas não tem receita de bolo, é muito incerto. E não tome nenhuma grande decisão na sua vida sem planejamento. Conselho que eu dou. Eu sei que tem pessoas que vai falar, bota a cara, pede demissão e faz acontecer. Mas eu só posso ensinar aquilo que eu faço, tá? E eu não faço nada sem planejamento. Tudo meu é muito planejado, organizado. E o mesmo indico pra você. Se organize, muito estudo, que é uma outra questão que eu posso falar em outro vídeo. Eu estudei muito nesse meio tempo, li muito livro, acessei muitos cursos gratuitos do YouTube ou de outras plataformas. Então, essa qualificação, essa capacitação, ela é importante também. Se você gostou do vídeo, curte pra mim e até a próxima!